Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Maia MTG, trazendo mais um vídeo de Pauper. Na verdade, o primeiro vídeo do canal de Pauper, né? Eu venho trazendo aqui o Mono Red Madness, né? Que é um deckzinho que eu tô fazendo resultado ali nos torneios do Foguete. Eu vi a lista na internet, eu não lembro o criador. Só sei que a lista foi bem eficiente. Fez um 5-0, o criador dela original, e eu fui testar. Comecei no torneio do Foguete, fiz 4-0. O outro torneio que eu joguei também, eu fiz um 3-1, perdendo para Monoblue, né? Que é uma partida bem difícil para esse tipo de deck, porque o drop dele é tudo baixo. Então, basicamente, a ideia do deck é usar Fateling Looting com a Cathartic, com, com a Mutt, para descartar cartas e fazer Grave, e fazer Dread com a Imp. E daí finaliza que nem o Dread tradicional, né? Com Dread Return e o Gigante, tá? O deck ele é bem sinérgico, apesar de ser um deck agro. Ou seja, tu pode ganhar tanto agrando early game o cara e finalizando com o gigante para causar os últimos 5, 6 pontos de dano. Ou se não, tu pode simplesmente partir pro combo. Como teve uma partida contra o Foguete, que eu não vou trazer nesse vídeo, que eu simplesmente fui pro combo, porque ele estava jogando de elfo. E tipo, eu não ia conseguir agrar um elfo, né? Até porque ele ia começar a ganhar vida. Então tem partidas que nós devemos jogar para o combo. Mesmo se tomar Grieve Hate, né? Porque faz parte do Magic. Então, sideboard aqui é 4 Electric contra deck de bichinho, contra Mono Red, talvez contra um Fadas, que é difícil esse deck ganhar, mas não é impossível. Os Bolt eu coloquei mais pensando no Glee. O Cast the Fire contra o melhor deck do formato, né? O Affinity. O Shenanigans contra Affinity também. Cara, Shenanigans é uma das melhores cartas de sideboard desse deck, tá? Até melhor que o Cast the Fire. Porque o Dread 1 ajuda a alimentar o cemitério, destrói os terrenos que não são indestrutíveis e os Mir do Affinity e algumas pedras interessantes que ele baixa, né, para sacrifício. Enfim, atrasa o jogo do Affinity. E a Tormod, que eu não utilizei ainda, né? Contra Monoblue, decks que utilizam cemitério, contra o Dread, contra até o próprio Mono Red Dread, que agora que tá se popularizando, né? Que eu venho trazendo resultado e a galera começou a gostar muito da ideia do deck. Por ser um deck que custa bem barato, acho que não custa um Tix o deck completo. Eu acho ele bem promissor e eu acho que vale sim o teste, tá? Bom, essa aqui foi a primeira partida que eu joguei no torneio do Foguete, né? Vamos pro primeiro replay aqui. Eu vou explicar basicamente o que estava passando na minha cabeça no momento do game, tá? Eu tô enfrentando o Diego SB. Ele estava jogando de Affinity. É uma match boa pro deck. Pode parecer que não, mas é. Eu me liguei a primeira mão, que peça a segunda. Ele começou com land virado. Eu vou fazer mana Voldari. Já vou causar um pontinho de dano e criar a Blade Token. Porque comecei de mana Voldaren aqui, tá? Eu comecei de mana Voldaren porque ele não conhece meu deck é off-meta, tá? Ele olhando essa situação de jogo, ele vai dizer, o cara tá jogando de Mono Red com o Dota. Agora, turno 2, ele começa já fazendo o Refurbish, que eu vou descartar o gigante, daí ele já começa a estranhar, né? Obviamente. Aqui eu bato com uma Voldaren. Vou fazer a Voldaren e o Neonate. Ele vai dar uma Daily Disputa, comprar duas. Agora eu vou começar a agressivar. Lembra quando eu tava explicando ali o início do deck, que o deck se comporta como um deck agro? É isso aí, ó. Tô contra um Affinity, não necessariamente eu quero combate, porque ele usa Magibomba no main deck, né? Então começa agressivando, miando ele e já vou aplicando pressão, né? A resposta da mesa quem tem que dar é ele. Ele não tem mana vermelho pro Clark, então aqui eu tô tranquilo. Fez uma Blood, fez um Tomcast, provavelmente ele tava tentando achar afinidade pro Mir, né? Então já me deu mais um turno. Aqui eu vou estourar, fazer Sneak Snacker. Trigou ela, voltou do Grave. Vou dar um dedaninho por causa do meu Molten. E vou agressivar mais ainda ele. Então aqui mesmo, se ele limpar a mesa, eu vou ter uma Sneak Snacker para continuar colocando pressão nele. Ele matou. Deu uma Galvanic no meu Molten, não tem problema. E o Insolente. Esse Molten é uma carta muito interessante do baralho. Por conta de que ele volta do Grave, né? Que foi o que eu fiz. Fiz os dois Molten, voltei do Grave.
e vou partir para agressão novamente contra ele, tá? Lembrando que eu tenho mais um de dano aqui por causa do lagarto. Que ele vai tomar tudo, vai ficar com 1 de vida e eu vou sacrificar o meu insolente, descartar o lagarto e ganhar o jogo com o nosso Molten. Então ele é uma carta muito importante. Quando eu olhei a decklist dele, disse, mas 1 de dano ali. Daí eu digo, pra voltar Snake Snacker. Mas não necessariamente, tem bastante interação. Esse bichinho aí já causou vários danos. Inclusive o G2, vocês vão ver que ele foi bem crucial pra fechar o jogo, tá? Ele é uma carta muito interessante mesmo. Além de que ele volta do Grave já com ímpeto. Então, pra finalizar os jogos, os oponentes às vezes não jogam em volta disso. Então daí tu começa a fazer Grave ali, os caras dizem, não tem gigante, não tem Dread Return, não vou exilar o Grave. Mas às vezes esquece que tem outros bichos que tu tira valor do Grave. Então essa primeira partida foi bem clean. E vamos para a próxima partida contra o Affinity, tá? Aqui basicamente eu saidei os hate contra artefato. Tirei um pouco dos bichos de dread, tirei um dread return, um gigante e 2 dread 4 e acho que de bicho foi o 2-3. Eu tirei uma unidade dele e é isso. Que eu já fiquei com uma mão bem mais interessante para turno 1, tá? Eu começo com mana, Neontic, porque eu posso descartar pro lagarto, tá? Ele começou com grande fornalha, Vault, que pra mim é muito bom. Pessoal, ele começando assim, pra mim é maravilhoso, tá? Pra mim é maravilhoso porque eu vou ter o Shenanigans e vou conseguir limpar as lanes dele. Então daí ele já me fez descartar, o que me ajudou, na verdade, porque daí eu fiz mais o lagarto. Então eu tenho a mesma quantidade de clock que o cara. Fiz o lagartinho aqui, dei um draw numa looting, perfeito. Vou ficar quebrando basicamente os terrenos dele e batendo 2. Se ele quiser trocar com o lagarto, ele troca. Acho que não é interessante pra ele, ele vai ficar trocando dano provavelmente. Fez um Togcast, aí eu comecei a gelar, né? Porque o cara comprou 2 cartas. Mas beleza, vamos seguir no plano de ficar fazendo dread e quebrando as lands dele. Porque ele também não tem land infinita, né? Ainda mais que é um Grixis, então tem que vir as lands indestrutíveis para ele começar a firmar a mesa. Mais uma vez eu friso a importância do Shenanigans, né? O cara vai ter que achar terreno indestrutível que entra virado. Eu já tô com um clockzinho, é baixo, mas eu já tô botando pressão no cara. Então, tipo, no momento que eu quiser parar de destruir os terrenos dele, só parar de fazer o dread. Que além de que eu alimento meu cemitério com os dread, né? Comprou a lente indestrutível, vai seguir me agredindo também, não vale a pena pra ele trocar ainda. Fiz o dread, vou quebrar a Vault, ele vai gerar mana, eu fiquei pensando que ele poderia jogar, mas nada, né? Só gerou na zoeira mesmo. Bati 2, ele foi a 14. Bem tranquilo, ele fez o pântano, vai bater de novo com o rato. Tomamos. Fez um pântano básico que ferrou um pouco. Aí eu não quis fazer o dread, acabei comprando um Shenanigans, né? Descartei um. Além de vou fazer o Shenanigans aqui porque tava sobrando na mão. Ele deu uma disputa, pelo menos não ganhou vida. E eu vou bater mais 2, tá? Volta a frisar, pessoal. É 2 bichinhos que tá desde o início do jogo causando 2 de dano. Então eles já causaram 8 de dano desses bichinhos. E o Affinity tá se virando pra ajeitar a base de mana dele, né? Pra começar a responder meu deck. Aqui eu já fiz um Dread 5. Tive a sorte de milar 2 Sneak Snacker. E aqui vai parecer que eu vou fazer uma misplay, tá? Que é usar o Fate in Looting. Só que lembrando, pessoal, você tem que tomar muito cuidado com isso quando estão jogando com esse deck. Eu fiz Dread na Imp, então eu não comprei a carta. Não conta pra Sneak Snacker. Vocês vão ver agora que eu vou comprar 2, descartar 2 e as Sneak Snacker não irão trigar. Daí eu vou sacrificar esse bichinho aqui, o Insolente, e elas vão voltar daí. Ó, comprei 2, descartei a Imp e o Molten. Agora triguei as Sneak Snacker, voltaram do Grave. Já tem um clock de 5, tá? É 2 turnos pra ele morrer.
Fiz a Voldaren. Dei mais um pontinho de dano. O cara aqui volta com um encantamento bem peculiar, se não me engano. Não, não voltou ainda com encantamento. Acho que provavelmente ele remove minha mesa, tá? Ele vai bater com tudo. Eu vou bater com tudo, na verdade. Ele vai destruir toda a minha mesa, né? É o daninho do pirata. Beleza, matou minha mesa. Eu não baixo terreno aqui, porque eu quero fazer a Cathartic no próximo turno, voltar a Sneak Snacker juntamente com os Gatekeeper, tá? Então, aí ele vai fazer um Mir e vai me passar. Agora olha esse turno, que insano, tá? Comprei bem ainda, comprei um lagartinho. Vou fazer um Molten. A Curse vai me causar um ponto de dano, ele vai ganhar um de dano. Vou fazer outro Molten, agora eu vou causar 2 pontos de dano nele, ele vai ganhar 1. Agora que eu vou fazer a Cathartic, vai voltar a Sneak Snacker com Fly, vai voltar o Lagartinho, meus Molten vão estar aptos para bater ainda. E aqui eu acho que acaba concedendo, tá? Então foi uma partida muito interessante contra o Affinity. Momento algum eu combei. Vocês viram que eu ganhei só na agressividade. Então uma das vantagens do deck é essa, tá? Ele consegue ganhar agredindo os decks do oponente sem ser combando, tá? No agro mesmo.